No último vídeo, eu falei sobre a importância, né, de sustentar os limites e que, ao meu ver, a única forma de sustentar esses limites é através de trabalhar a autoestima, né? E no vídeo de hoje eu quero falar mais sobre autoestima, trazer esse assunto para que a gente possa refletir sobre isso, né? E entender o que de fato é uma autoestima verdadeira, uma autoestima estruturada, né? E que traga impactos positivos e duradouros para a nossa vida. Então, assim, eu vejo que muito se fala sobre uma autoestima voltado para a estética, voltado quando, no mais profundo um pouco, é, é falado, por exemplo, em habilidades, em dons, mas sempre que esse outro olhando e validando. E a partir desse momento eu falo, nossa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom no que eu faço e tal. Mas a verdadeira autoestima, ela é, na verdade, voltada mais para um alto valor. Então, assim, o quanto que eu sinto, o que eu também penso e o que eu falo é uma coisa que está sendo coerente, é uma coisa que está me levando para o mesmo lugar. Esses três pontos eles estão me levando para o mesmo lugar. O quanto eu sou confiável para mim, né? O quanto é, eu faço compromissos comigo e eu sustento isso, eu cumpro esses compromissos, né? Porque a cada momento, a cada situação em que eu sou uma pessoa confiável para mim mesmo, eu deposito essa confiança dentro de mim, dentro da minha estrutura, no meu núcleo, né? E quanto mais eu sou confiável para mim, né, mais eu tenho uma autoestima voltada com a coerência. Então, assim, muito também se fala, e é um processo que também é muito válido, óbvio, que é sobre terapias, livros, é, cursos, né? Hoje tem muitas opções de cursos inclusive essenciais, cursos incríveis que eu fiz então, através do online, principalmente, né? Então, assim, o próprio ato de estudar também espiritualidade, mas tudo isso é na verdade ferramenta, né? O quanto eu, então, o quanto eu olho para mim, o quanto eu olho para minha história, isso sim traz uma relevância e uma, digamos assim, uma mudança real. Porque enquanto eu utilizo dessas ferramentas, elas vão me trazer ótimas benfeitorias, né? Então, assim, são incríveis. Mas eu acredito que a verdadeira mudança, ela vem quando eu olho para mim, eu olho para minha história, eu reflito onde é que começou é, essa situação de autoabandono. Onde é que eu aprendi que o amor é anular. Então, assim, isso também não compensa muito nessa reflexão ir para um lugar de julgamento, né? Muitas vezes, às vezes, pode ir para um julgamento dos cuidadores, julgamento dos pais, mas não é muito para esse lugar, até porque cada um dá o que tem. Então, assim, é trazer essa reflexão e encarar essa história, né? Esses pontos, onde estão essas lacunas, onde é que tudo isso começou, de certa forma. E, e esse mergulho interno, né, desses processos, é que vai realmente causar uma grande mudança. Porque tem muitas pessoas que fazem uso dessas ferramentas, né, cursos, estudo de espiritualidade, mas fica muito ali no superficial. Porque às vezes tem uma história também muito difícil, né, de encarar e realmente requer coragem, né, de você olhar tão profundo para um lugar onde dói, para um lugar onde eu não quero voltar ali e nem olhar e nem encarar. Então, assim, é um processo muito, muito doloroso, muitas das vezes, muito difícil. Mas eu acredito que só olhando esses pontos, também não é um convite para você ficar ali naquele lugar, né? É um convite de olhar com reflexão, né? É você hoje, com o nível de consciência que você tem hoje, visitar essas experiências e poder, de certa forma, é, encarar ali, né? Onde é que eu errei? Como foram os meus acertos, as minhas escolhas que não foram muito boas naquele momento? E trazer um aprendizado, né? Até porque quando eu aprendo essas lições, elas tendem a não se repetirem mais.
E quando eu só vou ali vivendo, são momentos dolorosos, eu vou empurrando e vou só seguindo e não vou ali, não olho e não encaro a minha história, e não aceito que aquilo ali aconteceu, e não aceito que isso é a minha história. E aceitar também não é tipo assim, ah, eu vou aceitar, é isso que tem. Não, é aceitação. Primeiro você precisa aceitar, você precisa nomear o que você viveu ou o que você está vivendo, para que a partir desse momento você saia da negação e possa fazer alguma coisa, inclusive em relação a isso, né? Se você não aceita que aquilo ali está acontecendo ou que aconteceu, é muito provável que não haja uma mudança verdadeira. E aí você fica numa autoestima, digamos assim, fake, em que você é muito superficial ali, é como se fosse uma máscara, e a cada gatilho, por exemplo, alguém te critica, ou alguém te rejeita, ou alguém te ignora, e aí você é tomado, né, através desse gatilho, você é tomado por reações em que você nem pensa, você está só reagindo ali no automático, porque aquilo ali te traz, te leva para um lugar muito doloroso seu, e que você às vezes não teve essa coragem, né, de ir lá e olhar para esse lugar. Então, a grande diferença dessa autoestima mais mascarada, vou dizer que uma palavra fake, né? Mas essa autoestima mais fake, é muito por isso, porque você fica ali no superficial, né? Você até ali, eu sei do que eu sou bom, eu sei das minhas habilidades, eu compreendo e tal, 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 mas no momento em que acontece esse desconforto, devido a esse confronto, devido a essa não validação desse outro, devido esse outro me ignorar, por exemplo. Aí nesses momentos eu entro para esse mesmo padrão da minha história lá do passado, porque de certa forma eu não integrei, eu não aprendi, né? Não foi de certa forma aprendido ali. E qual que é essa importância, né, desse processo ali? É porque até no vídeo passado, eu inclusive recomendo que você veja aqui no meu canal, e ele fala o seguinte, que quando você começa a colocar limites, né, nas suas relações, esse outro ele vai ter uma reação. Essa reação pode ser de uma rejeição, pode ser de te ignorar, pode ser de confrontar, quase não sai a palavra. E aí, você vai sustentar esse desconforto que vai acontecer? Porque ele vai acontecer. Muitas das vezes, se você não conseguir olhar, né, para essa sua história, isso vai estar muito latente em você. E aí você não vai conseguir, mesmo que seja uma situação, né, de um desrespeito, onde você está falando não, onde você está, né, tá ali delimitando uma fronteira, um limite, esse outro vai ter essa reação, né, de te ignorar, né, de te dar um silêncio, enfim, cada um, né, vai ter ali as suas reações. E aí, diante dessa reação, desse desconforto desse outro, que também pode gerar um desconforto em você, você não sustenta, né? Então, aquilo ali vai te levar para vários lugares que você, inclusive, está evitando de voltar lá para verificar. Então, eu entendo que a coerência, ela é esse lugar, né, de autorresponsabilidade sobre a minha história, sobre o que eu sinto, sobre o que eu falo, sobre o que eu faço. E essa questão de sentir do que eu falo e do que eu faço, eles estão me levando para uma mesma direção, né? Então, eu ser fiel a mim, eu ser fiel às coisas, o quanto eu sou confiável para mim mesmo, né? Porque assim, a gente só é confiável para o outro como consequência de uma confiança interna mesmo, o quanto eu sou confiável para mim. Que às vezes eu não estou sendo nem confiável para mim, eu estou me traindo o tempo inteiro. Eu me traio numa relação, eu me traio num limite, eu me traio numa situação em que eu estou sendo desrespeitada e eu estou aceitando. Então, assim, eu estou minimizando, eu estou, na verdade, negando a situação. É um processo, né? É um nível de consciência que se tá. E tá tudo bem, cada um tem o seu nível de consciência, é um processo individual de cada um. Mas a reflexão que eu trago aqui é essa autoestima voltada para esse alto valor, né? Para essa coerência interna. E, ao meu ver, é o que realmente faz você sustentar esses limites, né? O quanto eu confio, o quanto eu conheço a minha história, o quanto eu sei por que eu estou agindo assim, assado, né? E o quanto eu sei das minhas sombras, o quanto eu sei da minha luz também, né? Porque eu consigo sustentar a minha luz
quando eu sei das minhas sombras também, quando eu tenho essa coragem de encará-la, né? No momento adequado, né? No momento em que eu separo ali para verificar essas questões. Aqui não é um lugar onde eu tenho que voltar para esse passado e ficar lá. Não é isso que está sendo o convite aqui. O convite aqui é ir lá, visitar, integrar o que tem que ser integrado, aprender o que tem que ser aprendido, até para sair desses gatilhos, né? Então, na verdade, através dessa coerência, né, de olhar para essa minha história, de ver todas essas minhas questões, é que é, é chegado nesse lugar de uma autoestima estruturada, né? De uma autoestima mais, digamos assim, verdadeira. Então, assim, essa reflexão, ela foi uma reflexão um pouco rápida também. Eu espero ter sido respeitosa, né, com a sua história, né, você que está aqui ouvindo, até porque é um convite que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, é um convite delicado, é um convite doloroso, né, eu sei disso. Eu espero que tu tenha sido respeitosa com você e com a sua história. E é isso, assim, requer coragem, né? Requer muita, muita coragem. É um processo que também ele é doloroso, mas a consequência de se ter essa coragem é que você chega mais perto dessa sua liberdade, né? Dessa liberdade interna, né? Dessa liberdade de você poder estar na sua história, né? E ser, na verdade, a pessoa que esteja seguindo a sua história e sendo respeitada primeiramente por você. E é isso, espero que vocês tenham gostado, interajam aí através dos comentários, se quiserem também, se gostarem do vídeo, que curtam, e para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Obrigada pela atenção e até mais.